É dada uma substância A, ela reage com uma substância B e entra em equilíbrio químico para produzir uma substância C. Todas essas substâncias estão no estado gasoso. Não esqueça que, normalmente, a gente vai, para fazer esse tipo de cálculo, para esses problemas, nós vamos utilizar o conceito chamado molaridade, concentração molar, concentração de soluções. Essa concentração molar, deixa eu me desenhar aqui bonitinho. Esse colchete aqui significa concentração molar. Concentração molar. Não esqueça que molaridade é a razão entre um número de mols de soluto dividido pelo volume da solução, tá bom? Na nossa plataforma de hoje, também, além da aula de equilíbrio químico, vou passar uma revisão geral de soluções, do material da minha videoaula, tá bom? Bom, dito isso daqui, o que é Kc? Constante de equilíbrio é denominado Kc. O Kc é a razão dos produtos. O Kc é a razão dos produtos pelos reagentes. Na verdade, a concentração molar dos produtos no equilíbrio dividido pela concentração molar dos reagentes. No caso específico, vai ficar como isso daqui? Observem. Vai ficar assim. Kc vai ser... Observem como eu vou falar. Ah, sim, esqueci o balanceamento aqui da equação. O balanceamento da equação vai ficar quanto? Azinho, Bzinho, Czinho, que são os coeficientes que nós colocamos para fazer o balanceamento dela. Então, quanto que vai ser a constante de equilíbrio? A constante de equilíbrio vai ser a concentração de C elevado a C, dividido pela concentração de A elevado a A, dividido pela concentração molar de B elevado a B. De novo. Vou apagar e fazer de novo, que é mais chique, né? O que é Kc, constante de equilíbrio? Vai ser a concentração molar de C elevado a C, dividido pela concentração molar de A elevado a A, multiplicado pela concentração molar de B elevado a B, onde essas concentrações molares são as concentrações das substâncias que existem no equilíbrio. São as concentrações das substâncias que existem no equilíbrio, onde eu tenho, isso aqui significa produtos, isso aqui significa reagentes. Vamos tentar entender como é que funciona? Vamos primeiro aprender a escrever a fórmula de Kc, tá bom? Depois a gente se preocupa com outros detalhes. Exemplos de Kc. Copiaram aqui tudinho? Copiou, né, Nicolas? De boa. Oi? Obrigado, Nicolas. A pergunta aqui é bem simples, tá bom? Escreva a expressão de Kc para os casos abaixo. Exemplo. Sempre não esqueça que equilíbrio químico é todo mundo no estado gasoso e ou aquoso. Se tiver no estado sólido, é que nem o ex-namorado, tá bom? Ignora. Ele existe, mas ignore, tá bom? Porque no equilíbrio você vai colocar apenas as substâncias que estão necessariamente no estado gasoso. Então, também vai ficar como N2 gasoso reage com 3 mols de H2 no estado gasoso em equilíbrio químico com 2 mols de NH3 também no estado gasoso. Como é que é a expressão de Kc aqui? Nesse caso, é um equilíbrio homogêneo. Então, entra todo mundo. Fica bem simples mesmo. Então, Kc vai ser igual a quanto? Vai ser a concentração molar de NH3 elevado ao quadrado, dividido pela concentração molar de N2. Não esquece que aqui tem o número 1, tá? Elevado a 1, não precisa colocar. Multiplicado pela concentração de H2 elevado ao cubo. Essas concentrações que eu estou falando, que são as concentrações molares, são as concentrações dessas substâncias no equilíbrio. Não é no início, não é no meio, não é no fim. Não esqueça que no início eu tenho uma determinada quantidade de reagentes e produtos. Elas vão sendo consumidas ou outras produzidas.
e pá, chega no equilíbrio. A gente faz o cálculo de equilíbrio químico, não riam, tá? O equilíbrio químico, a gente usa as concentrações do equilíbrio. Interessante, né? Então, beleza. Então, essa aqui é a primeira, já foi. Letra B agora. Tá aqui. CS2, no estado gasoso, reage com 4 mols de H2 no estado gasoso. Equilíbrio químico. CH4 no estado gasoso e 2 mols de H2S no estado gasoso também. Escreva a expressão de equilíbrio, a constante de equilíbrio para esse caso. Essa constante de equilíbrio em termos de concentração, né? Então vai ficar como esse Kc? Kc é produto pelo reagente. Vão ser as concentrações molares. E de novo eu tenho equilíbrio homogêneo, então está bem simples. Vai ficar a concentração molar de CH4 elevado a 1, não precisa colocar, multiplicado pela concentração molar no equilíbrio de H2S elevado ao quadrado, dividido pela concentração molar de CS2, multiplicado pela concentração molar de H2, elevado à quarta potência. Então, de novo, tá tudo ok, bacana. Bora fazer mais uma? Vamos lá. Anote tudo detalhadamente, entenda o porquê das coisas, tá bom? 3 mols de ferro no estado sólido reage com 4 mols de H2O no estado gasoso, produzindo equilíbrio químico 1 mol de Fe2O3 no estado sólido e 4 mols de H2 no estado gasoso. Nesse caso, eu tenho equilíbrio heterogêneo, porque tanto o ferro quanto o Fe2O3 estão no estado sólido. Eles participam da reação, é claro, mas só que quando eu escrever a expressão da constante de equilíbrio, eu vou trabalhar apenas com as substâncias que estão no estado gasoso e ou aquoso, entendido? São só essas que eu vou utilizar para fazer a relação, para fazer o meu cálculo, tá bom? Muito bem, agora, dito isso daqui, como é que vai ficar? Vai ficar assim, Kc. Kc é produto dividido pelo reagente. Vai ser a concentração molar de H2, elevado à quarta potência, dividido pela concentração molar de H2O, elevado à quarta potência também. Então, já acabou aqui. Observem que tanto o ferro, os 3 mols de ferro, quanto 1 mol de Fe2O3 da concentração molar dos coeficientes deles são ignorados. Porque como eles estão numa outra fase de agregação, diferente da fase gasosa ou aquosa, eles simplesmente não entram no cálculo de equilíbrio. Não é que eles não participam da reação, é óbvio que participam. Só estou falando que eles não entram no cálculo de equilíbrio desta reação. Ficou claro? Beleza aqui. É muito importante que a constante de equilíbrio é uma expressão que ela relaciona uma coisa, um detalhe importante. Deixa eu me colocar um exemplo aqui para a gente poder entender o que significa a constante de equilíbrio. Agora que nós já sabemos anotar, podemos responder essa pergunta. O que representa o Kc? O que representa o Kc? Ou seja, o que representa a constante de equilíbrio? Podemos colocar aqui uma seguinte reação. Vamos fazer um experimento bem simples, tá bom? Primeiro exemplo. É dada a reação química, monóxido de carbono no estado gasoso reage com NO2 no estado gasoso, produzindo, em equilíbrio químico, gás carbônico e NO, todo mundo no estado gasoso. Aqui é fácil, os coeficientes são 1. No equilíbrio, eu percebo a reação começou e quando é atingido o equilíbrio, olha a frase que eu estou usando, e quando é atingido o equilíbrio, observa-se que nós temos dentro do recipiente 0,2 mol por litro de monóxido de carbono, 0,2 mol por litro de NO2, 0,8 mol por litro de CO2 e 0,8 mol por litro de NO. Nessas condições, isso aqui no equilíbrio, tá?
Nessas condições, calcule quanto que vale a constante Kc. Bom, é bem simples. Primeiro eu tenho que escrever a expressão de Kc para esse caso. Nesse caso, a gente observa que é um equilíbrio homogêneo, então pode ficar direto. Vai ficar como isso daqui? Vamos lá? Kc vai ser igual a quanto? Kc vai ser igual a produto dividido pelo reagente, né? Vai ser a concentração de CO2 multiplicado pela concentração de NO, dividido pela concentração de CO, multiplicado pela concentração de NO2. Substituindo, eu tenho que substituir as concentrações que existem no equilíbrio. No equilíbrio, ele falou para mim que as concentrações são CO2, 0,8, multiplicado. Não esquece que está sendo elevado todo mundo a 1, porque os coeficientes dessa reação, de propósito, peguei uma reação simples, e os coeficientes dela são 1. Então, vai ficar 0,8 multiplicado pela concentração de NO, que é 0,8, dividido pela concentração de CO, que é 0,2, multiplicado pela concentração do NO2, que é 0,2 também. Fazendo esse cálculo de Kc, isso aqui vai ser igual a quanto? De cabeça, claro, 0,8 vezes 0,8, isso aqui vai dar 0,64, dividido por 0,2, multiplicado por 0,2. Isso aqui vai ser igual a 0,04. Então, esse Kc vai ser igual a quanto? 64 dividido por 4, isso aqui vai ser igual a 16. O Kc de uma reação, ele indica se a reação ela está favorecendo o produto ou o reagente de uma determinada equação. O Kc, o valor dele é sempre um número, pode ser um número compreendido entre 0 e 1, ou então maior do que 1. Ele sempre vai dizer se a reação ela está favorecendo o reagente ou o produto. Porque, conforme eu expliquei, nessas situações de equilíbrio químico, há um equilíbrio, um ponto. Mas só que esse equilíbrio, ou ele favorece o produto, ou ele favorece o reagente. Observem que eu ensinei, guarda esse número aqui, Kc igual a 16. Observem que eu falei para vocês que Kc, na prática, é a razão entre produto e reagente. Então, se o Kc ele for maior do que 1, significa que a razão produto pelo reagente ela é maior do que 1. Para que esse número seja maior do que 1, pessoal, para você dividir um número pelo outro ser maior do que 1, o número de cima, o numerador, tem que ser maior que o denominador, não é isso? Então, por exemplo, para que o Kc seja maior do que 1, o que acontece? O produto ele tem que ser maior do que o reagente. Então, nessa situação, nós dizemos que quando o Kc é maior do que 1, ele está favorecendo o produto da reação. No caso, deu 16, está favorecendo muito o produto da reação química. Por outro lado, se o Kc é um número compreendido entre 0 e 1, por exemplo, 0,28, 0,5, o que significa isso? Que a quantidade de produto ela é menor que a quantidade de reagente. Então, quando tu divide um número pequeno por um número grande, a resposta vai dar 0, alguma coisa. O Kc nunca vai ser negativo. Óbvio, não, a questão não é essa. A questão é que ele diz se está favorecendo o produto ou o reagente. É interessante que o Kc, que é a constante de equilíbrio, é uma característica que existe, como se fosse uma impressão digital de cada reação química, a uma dada temperatura, claro. Porque não importa muito as concentrações. Por exemplo, se você fizer essa reação 1 milhão de vezes nas mesmas condições de pressão e temperatura, mas com quantidades diferentes, o Kc que tu vai encontrar sempre vai ser o mesmo, porque é a mesma reação. A única maneira na prática de alterar o Kc, é alterando a temperatura. Na verdade, é só isso, tá? A única maneira de você alterar o Kc de uma reação é alterando a temperatura. Deixa eu escrever isso, que isso aqui é importante, né? Agora que eu percebi. O Kc de uma reação permanece inalterado. Permanece constante, perdão. Se a temperatura se mantiver inalterada. Permanece constante se a temperatura se mantiver
inalterada. Depois a gente vai estudar a questão da temperatura, tá bom? Ficou claro o que eu expliquei, o que eu falei? Beleza aqui. Então, quando nós fazemos esses cálculos de reação química, é só fazer a aplicação direta, tá bom? Vamos tentar explicar como é que funciona isso em termos de exercício de cálculo? Vamos lá agora. Separei aqui algumas questões, deixa eu ver. Então, ele fala o seguinte aqui, questão 11. Calcule a constante de equilíbrio em termos de concentração para a reação representada pela equação química abaixo, sabendo que nas condições de temperatura e pressão em que se encontra o sistema, existem as seguintes concentrações dos compostos presentes no equilíbrio. Esse colchete, não esqueça o que significa concentração molar. Ele fala que a concentração molar do SO3... Só um minuto, por favor. Enzo, meu querido, nem tinha visto você entrar. Como é que você está? Esse colchete significa concentração molar. Então, ele está falando, concentração molar do SO3 equivale a 0,1 mol por litro. Concentração molar do O2 igual a 1,5 mol por litro. Concentração molar do SO2 equivale a 1 mol por litro. Calcule o Kc. Tá bom. Em primeiro lugar, no caso específico aqui, nós vamos admitir que está todo mundo no estado gasoso, porque ele deu as concentrações no equilíbrio. Então, vai ficar como isso daqui? Kc vai ser produto dividido pelo reagente. Ou seja, vai ser concentração do SO3 no equilíbrio elevado ao quadrado, dividido pela concentração do SO2 no equilíbrio elevado ao quadrado, multiplicado pela concentração do O2 no equilíbrio elevado a 1. No caso específico, ele já deu para mim as concentrações no equilíbrio, então vai ficar bem simples. Vai ficar como essa concentração aqui? Do SO3 vale quanto? Vale 0,1 elevado ao quadrado. Dividido pela concentração agora do SO2, que é 1 elevado ao quadrado, multiplicado pela concentração do oxigênio, que é 1,5. Isso aqui vai ser igual a quanto, esse Kc? Esse Kc vai ser igual a 0,1 ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a 0,01, claro. 1 ao quadrado é 1, em 1 vezes 0,5 é 1,5. Esse Kc vai ser igual a quanto? Esse Kc vai dar um número decimal bem diferente aqui, vai ficar quanto? 0,0066. Uma outra coisa importante, quando a gente vai escrever o cálculo do Kc, é colocar a unidade, tá? A unidade de Kc, prestem bem atenção, é mol por litro elevado a ΔN. Esse ΔN é o somatório dos coeficientes dos produtos menos o somatório dos coeficientes dos reagentes. Os coeficientes que eu falo são os coeficientes da equação química balanceada. Nesse caso específico aqui, observem. Aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 2. Nos coeficientes dos produtos, nos produtos, qual é a soma dos coeficientes? Aí tu fala, 2, porque assim, tem só o número 2. Menos o coeficiente do produto, que é quanto? 2 mais 1 vai dar 3. Portanto, esse ΔN vai dar quanto aqui? Menos 1. Significa que a unidade que eu vou utilizar aqui vai ser mol por litro elevado a menos 1. Essa é a resposta. Beleza? Lindo, não é verdade? Para fazer mais uma, para fixar. Nicolas, ficou claro aqui? De boa? De boa, né? Vamos fazer mais uma aqui. Muito bem. Dá para a gente enxergar. Ele fala o seguinte aqui. Em um recipiente de 500 ml de capacidade, encontra-se em condições de equilíbrio 0,48 gramas de NO2 e 2 gramas de N2O4. Calcule a constante de equilíbrio em termos de concentração para a reação abaixo, dado que todo mundo está no estado gasoso. Tá bom. Primeira coisa, tem que escrever a constante de equilíbrio, a expressão da constante de equilíbrio aqui. A expressão da constante de equilíbrio vai ser Kc. Kc
vai ser igual a quanto? Vai ser produto dividido pelos reagentes. Aqui está fácil. Vai ser concentração molar do N2O4 dividido pela concentração molar do NO2 elevado ao quadrado. Não esqueça que isso aqui significa concentração molar. Só que ele não me deu as concentrações molares desse cara. Como é que eu faço isso? É simples, prestem bem atenção. Primeiro eu vou calcular a concentração molar do N2O4. O que é concentração molar? Concentração molar é o número de mols do cara dividido pelo volume em litros. O número de mols dessa substância eu não tenho, porque ele me deu a massa em gramas. Eu tenho que transformar isso aqui para mol. Para transformar algo em mols, basta dividir a massa da substância pela massa molar. A massa que ele deu para mim são 2 gramas de N2O4. A massa molar do N2O4 vou ter que calcular. Essa substância, N2O4, a massa molar dela na tabela periódica vai ser... Não esqueça que ele deu... Lembra aqueles valores de massa? Não preciso decorar? Pois é. Então vai ficar quanto? Vai ficar 16 vezes 4 mais 14 vezes 2, que é 28. Isso aqui vai dar 92 gramas. Então tá aqui, 92 gramas. Então o número de mols aqui vai ser igual a quanto? Vai ser 2 dividido por 92. Isso aqui vai ser igual a quanto? Meu Deus do céu. Fiz errado. 2 dividido por 92. Tá certo. Vai ser igual a quanto isso daqui? Vai dar 0,02 mol. Respira. Agora eu posso calcular a molaridade. O que é molaridade? Molaridade é o número de mols, que é 0,02, dividido pelo volume em litros. 500 ml equivale a 0,5 litros. Porque para transformar ml para litro, basta dividir por 1000. Então, isso aqui equivale a quanto? Equivale a 0,5 litros. Isso aqui vai ser igual a quanto? Isso aqui vai ser igual a 0,04 mol por litro, ou molar, tá bom? Eu vou fazer o mesmo raciocínio para o NO2. Concentração do NO2, quanto que vale? Molaridade é igual ao número de mols dividido pelo volume. Eu não tenho o número de mols desse cara. O que é número de mols? O número de mols é a massa dividido pela massa molar. A massa que ele me deu lá no começo do problema, deixa eu voltar aqui, é igual a 0,48 de NO2. 0,48. Dividido pela massa molar do NO2. O NO2, a massa do nitrogênio vale 14 e do oxigênio vale 16. Então vai ficar 16 vezes 2 mais 14. 16 vezes 2 mais 14, que vai ser igual a 46 gramas por mol. Então aqui, ó, 46. Então o número de mols aqui vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 0,48 dividido por 46. Isso aqui vai ser igual a 0,01 mol. Agora está fácil terminar o cálculo. Então, qual é o número de mols que eu tenho aqui? É 0,01 dividido pelo volume da solução. Ele falou que o volume do sistema é de 500 ml, ou seja, 0,5 litros. Dividir por 0,5 é a mesma coisa que multiplicar por 2. Então, isso aqui vai dar 0,02 mol por litro. Agora que eu já tenho esses valores, tanto desse cara quanto desse cara bem aqui, eu posso terminar o meu raciocínio. Escrevendo aqui embaixo, o que é Kc mesmo? Kc vai ser produto, ou seja, a concentração molar do N2O4 dividido pela concentração molar dos reagentes, que no caso é o NO2 elevado ao quadrado. A concentração molar do N2O4 eu calculei anteriormente. Quanto que ela vale? Está aqui. 0,04. Dividido pela concentração molar do NO2. Quanto que é a concentração molar do NO2? Concentração molar do NO2. Aqui. 0,02. No caso específico aqui, quanto que vai dar o Kc para esse caso? Vai ficar 4, 0,04, dividido por 0,02. Isso aqui vai ser igual, aproximadamente, claro, 2.
Qual é a unidade? Ah, desculpa, deixa eu colocar aqui embaixo, que é mais interessante, né? Kc vai ser igual a quanto? Kc vai ser igual a 2. Qual é a unidade? Meu Deus do céu, eu fiz de propósito isso, só para ver se você estava prestando atenção. Gerciane, tu nem me avisou, Gerciane. Acabei de ver. Isso aqui vai ficar 0,02 ao quadrado. Poxa, só o Nicolas avisou, olha. Isso aqui vai ficar quanto? Vai ficar 0,04. Nicolas, parabéns, tá? Tu vai ganhar aqueles R$ 50, tá bom? Por ter avisado, tá? Pega. Aqui, Nicolas. Fala alto. Beleza, então vai ficar quanto? 0,02 ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a quanto? Isso aqui vai ficar 4 vezes 10 elevado a menos 4. É porque eu faço cálculo assim. Deixa eu só explicar para vocês. 0,02 significa 2 vezes 10 elevado a menos 2 elevado ao quadrado, que vai dar 4 vezes 10 a menos 4, entendeu? Aqui vai ficar 4 vezes 10 elevado a menos 2 dividido por 4 vezes 10 a menos 4. Simplifica. Aqui vai ficar 1 vezes 10. Divisão de potências de mesma base. Repete a base. Subtrai os expoentes. Vai ser igual a quanto isso daqui? Vai ser igual a menos 2 menos 4. Isso aqui vai ser igual a... vai ser igual a 2 mesmo, né? Vai ficar menos 2, menos 4, menos 2. Mais 4 que vai ser igual a 2. Qual é a unidade? A unidade é mol por litro elevado a ΔN. No caso aqui, o ΔN, é só você pegar o número de mols do produto, que é 1, e subtrair do total do número de mols dos reagentes, que aqui é 2. É 1 menos 2, menos 1 de novo. Mais fácil do que isso, já sabe, né? Alguma dúvida aqui, senhores? É interessante. Nos exercícios e nos cálculos, além de pedir para calcular o Kc, ele vai dar o valor de Kc e vai pedir para, a partir do valor de Kc, calcular as outras concentrações. Vamos verificar esse exemplo agora. Nossa aula hoje é relativamente longa, tá, meninos? Então vamos prestar muita atenção nos detalhes. Quando a gente terminar essa primeira parte aqui, ainda vai ter a segunda parte, que é deslocamento de equilíbrio, tá bom? Que eu já deixei pronto para vocês, não se preocupe. Vamos verificar mais uma aqui. Já, ele fala o seguinte aqui, só um minuto. Ele fala aqui, questão 18. No equilíbrio abaixo, 2 mols de HI, em equilíbrio químico com 1 mol de H2 e 1 mol de I2 no estado gasoso, encontramos as seguintes concentrações no equilíbrio, né? 10 mol por litro de H2 e 0,01 mol por litro de I2. Qual é a concentração em mol por litro do HI? Sabendo que nas condições da experiência, o Kc vale 10 elevado a menos 3. Interessante. Primeira coisa que a gente tem que fazer é anotar os dados do problema aqui. Primeiro temos a equação. A expressão de Kc é bem simples. E ele falou que no equilíbrio, a concentração de H2 é igual a 10 mol por litro, 10 molar. E a concentração de I2 no equilíbrio é 0,01 molar. Aí ele pergunta qual é a concentração de HI nessas condições, sabendo que o Kc vale 10 elevado a menos 3. Bom, primeira coisa que eu faço aqui é escrever a expressão de Kc. Kc vai ser o quê? Produto dividido pelo reagente. Olhando para lá, vai ficar como? Concentração de H2 elevado a 1, multiplicado pela concentração de I2, dividido pela concentração molar de HI. Tudo isso elevado ao quadrado. O Kc, eu já sei o valor, substitui. Vai ficar quanto? 10 elevado a menos 3. Que é igual à concentração de quanto? De H2. A concentração de H2 é igual a 10, multiplicado pela concentração de I2, que é 0,01. Tudo isso dividido pela concentração de HI, que vale, sabe Deus. Então, como é que a gente faz esse cálculo? É bem simples, na verdade. Esse cara está dividindo, passa multiplicando. Vai ficar como? Vai ficar a concentração de HI elevado ao quadrado, multiplicado por 10 elevado a menos 3, é igual
Tá vendo esse número aqui? Eu vou trabalhar com a notação científica, tudo bem? Nesse caso, vai ficar quanto? 10 multiplicado por 10 elevado a menos 2. Lembre-se, duas casas para a direita. Direita expoente negativo. Então, vai ficar como isso daqui? Vai ficar a concentração de HI elevado ao quadrado igual a 10 elevado a menos 1 dividido por 10 elevado a menos 3. Dividindo, tá vendo? Multiplicando, passa dividindo. Essa concentração de HI vai ser igual a quanto? Divisão de potências de mesma base. Como é que eu faço? Repete a base, subtrai os expoentes. Vai ficar 10 elevado a menos 1 dividido por 10 elevado a menos 3. Vai ficar menos 1 menos menos 3, vai ficar menos 1 mais 3, que vai ficar 10 elevado ao quadrado. Esse quadrado, ele passa para o outro lado na forma de raiz. O único cuidado que eu falo, isso aqui tem a ver com a nossa aula de função exponencial, é que quando você vai fazer o cálculo de potenciação, todinho, tem que ser tudo expoente par para poder simplificar, tá bom? Raiz quadrada vai ficar 10 elevado ao quadrado. Esses dois aqui cancela. Concentração de HI. Incrivelmente também deu quanto? Deu 10. 10 mol por litro, né? Claro, né? É bem simples. Essas partes aqui que eu escrevi são chamados cálculos diretos de concentração e constante de equilíbrio. E, sinceramente, não é tão complicado, não é nada espetacular. É mais complicado, e eu vou passar aqui para vocês, quando nós não sabemos exatamente qual o número de mols no equilíbrio, nós temos que calcular passo a passo. Isso dá um capim na palheta. Vamos examinar isso daqui? Vamos verificar agora.